Olá, meus amigos, vamos para mais uma série, uma rodada de perguntas ali. E esse conteúdo aqui ele vai ajudar toda a família brasileira que está pesquisando sobre holding familiar. Se você pesquisou lá, você quis saber um dia o que é holding familiar, como fazer uma holding familiar, se você não tem o mínimo de ideia, fica aqui que você vai conseguir ter essa ideia. Ou se por acaso você é um profissional que caiu aqui também, né, de gaiato, querendo entender um pouco mais de conteúdo, querendo aprender um pouquinho, né, para um dia você poder oferecer o serviço de holding familiar também para alguém, este canal vai te ajudar. Então, desde já eu falo só para você se inscrever no canal, porque isso também ajuda, né, com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Então, eu vou fazer uma rodada de perguntas, como eu estou acostumado, né, e vou respondendo cada pergunta de acordo com a experiência que a gente tem vivido na prática. Essas perguntas são perguntas que nós mapeamos, né, que a maioria dos nossos clientes colocam em redes sociais ou que por meio das nossas entrevistas, das sessões que nós fazemos, sessão de viabilidade, né, que é o primeiro contato com o cliente, às vezes eles relatam uma série de dúvidas. Então, acho importante a gente conseguir compartilhar com as pessoas para que elas possam também tirar as dúvidas dela. Primeira pergunta, que é até uma pergunta moderna, né, digamos assim. Normalmente as pessoas me perguntando, Vitor, o que mudou, né, em um sistema de holding familiar com a lei da liberdade econômica? Será que isso pode prejudicar um sistema como esse, né, um planejamento sucessório de uma família? E eu vou falar para você que justamente é o contrário. Na verdade, essa legislação ela veio para ajudar e muito. Então, a lei da liberdade econômica, junto com todas as suas mudanças, ela simplifica, né, o processo de registro mercantil, que é o processo de abertura de empresa, né? Em palavras normais, aí, trocando em miúdos, o processo de abrir um CNPJ. Ela vem simplificar isso e vem dar aquelas situações que eram ambíguas e complexas de uma forma muito mais simples. Como, por exemplo, a sociedade limitada, que antes, até certo tempo atrás, ela obrigatoriamente ela precisava ter dois sócios. Então você via aquela situação muito comum, né, de pessoas que elas eram donas de verdade de uma sociedade, elas tinham 99% das cotas e aí elas colocavam um sócio lá com 1% só para cumprir tabela, para poder ter a sociedade limitada dela. Então a lei veio para isso, veio para simplificar e hoje não precisa. Hoje existe uma figura de uma sociedade limitada com um sócio só. É a sociedade unipessoal que a gente fala. Então, isso e mais uma série de coisas facilitam a gente a tratar, uma vez que a nossa forma de trabalho tem tudo a ver com o direito comercial, o direito empresarial. Então, é uma legislação que ajuda, assim como para outras coisas também. E aí você me pergunta ao mesmo tempo, Vitor, e aquela questão em relação à tributação dos dividendos que está tramitando? Gente, sinceramente, primeiro, isso não aconteceu ainda. Segundo, eu acho pouco provável que isso venha a acontecer. E terceiro, a grande maioria dos casos das pessoas normais que fazem holding familiar, elas não se preocupam com dividendos. Por quê? Porque o sistema criado para ela é todo voltado para fazer sucessão. E muitas das vezes elas não têm participações em outras empresas, então não há o que se falar em dividendos. Essa é uma preocupação que você está tendo à toa, porque a mídia está toda hora falando besteira de uma coisa que possivelmente não vai acontecer e está sendo interpretada de forma errada. Então a minha opinião é, não se preocupe com isso, o cenário nunca foi melhor, né, do que o momento atual para fazer o seu planejamento sucessório. A tendência é que quanto mais uma família espere, aí sim as coisas vão ficando mais caras. Por quê? Porque a legislação em relação ao imposto da morte, essa é uma legislação que ela vem evoluindo e ela vem evoluindo agressivamente. Se você fizer uma pesquisa rápida, e eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, mostrando como os estados vêm aumentando o ITCMD nos últimos anos, isso vai ficar muito claro para você. Então você vai perceber que tem estados como o estado do Mato Grosso, por exemplo, que até pouco tempo atrás tinha um teto de um limite em 4%. Hoje, você já consegue chegar a 8% aqui no estado de Mato Grosso, né, com as mudanças que a legislação sofreu nos últimos anos, em especial no ano de 2018, certo? Então, aposto que você nem sabia disso, essas leis elas acabam sendo aprovadas e a população nem fica sabendo, e quando você menos percebeu,
tudo já está muito mais caro. Ou seja, resumindo o que eu estava falando, quanto mais você espera, a tendência é que mais você corre risco, né? E o seu processo ele pode ser mais caro do que ele seria no momento atual. Doutor, qual é o tipo correto de sociedade? Qual é o tipo societário? Qual é a empresa que eu vou ter que abrir para fazer o meu planejamento? Então vamos lá, não existe o tipo correto, tá? Essa é a resposta que eu te digo de maneira direta. Existe o tipo mais adequado para cada caso. Então assim, tem famílias que você vai trabalhar com a constituição de um CNPJ apenas, e esse CNPJ ele vai ser uma sociedade limitada, código 206.2, né, para os mais técnicos ali, aqueles que gostam de ir a fundo. Mas para outros casos, dependendo da particularidade do negócio e da família, vai ser necessário abrir uma sociedade anônima, né? Por quê? Por causa de vários motivos ali, por exemplo, privacidade, enfim, outras coisas. Mas aí depende de cada caso. Então o que a gente precisa fazer é uma análise concreta daquela família para saber qual tipo, né, de sociedade, qual tipo de empresa vai ser aberta. Inclusive, se vai ser aberta uma só ou se vão ser abertas várias. O que é uma empresa cofre? Isso aqui pode soar um pouco estranho para quem está chegando agora, para quem nunca assistiu um vídeo nosso, mas esse é um termo que nós trabalhamos aqui no Time Holding Brasil. Time Holding Brasil, se você não sabe, é o time de profissionais no qual eu pertenço, eu e o meu escritório, e nós trabalhamos sempre com a mesma metodologia e conseguimos, inclusive, aperfeiçoar cada dia que passa, né? A célula cofre, ela é aquela empresa principal do seu sistema, né, que você vai, inclusive, armazenar todos os bens da família. Por isso que nós chamamos de célula cofre, porque, de fato, ela vai funcionar, né, como um cofre para o seu patrimônio. Então, ela é uma célula ali que ela deve ser, por exemplo, intocada, né? Você não deve movimentar. Às vezes, as pessoas querem aproveitar um CNPJ que já existe e, na verdade, esse não é o correto. Às vezes, você tem uma atividade econômica que você quer fazer a sua holding nesse mesmo CNPJ, também não é correto. O certo é que a célula cofre ela fique parada, ela fique guardada, ela fique trancada para proteger o seu patrimônio. Então é isso, se você já assistiu uma palestra nossa, por exemplo, eu explico bastante como funciona a metodologia da célula cofre e as demais células também que podem ser criadas em razão da particularidade da família, como a célula operacional, por exemplo, né, que eu vou deixar para falar em outro momento, né? Vamos lá. Existe ganho de capital na holding familiar? Dúvida quanto ao ganho de capital. Existe ganho de capital em uma holding familiar? Essa é a pergunta, né, também comum que a gente costuma ouvir. Primeiro de tudo, o que é ganho de capital? E eu te explico de uma forma bem rápida, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso nesse canal. O ganho de capital é o que a Receita Federal te cobra quando você vende um bem que ele foi comprado por um valor menor. Ela entende que você teve lucro quando você vende esse bem por um valor maior do que aquele que você comprou, certo? O que acontece? No processo, ali, na construção do seu sistema, né, para você realizar o seu planejamento sucessório, nós informamos todos os bens que o patriarca ou que a matriarca tem e utilizamos esses bens, né, para trazer ele para uma empresa. Ao fazer essa inclusão dos bens no CNPJ, que nós chamamos tecnicamente de integralização de capital, né, nós temos que escolher, determinar por qual valor ele vai ser feito. Acontece que, se você faz essa integralização por um valor de mercado, naturalmente, né, ele vai ter um valor diferente do que aquele que está declarado lá no seu imposto de renda. Porque lá no seu imposto de renda, ele está declarado pelo valor de aquisição. E o regulamento do imposto de renda aqui do Brasil não permite que você atualize esses valores nos últimos anos. Então, o correto é que ao trazer para a empresa e ao fazer a integralização, você faça pelo mesmo valor. Porque você está utilizando esse bem para capital e você não está reavaliando ele, você tem a discricionalidade, você tem a opção, né, de utilizar aquele mesmo valor sem fazer a reavaliação do imóvel e sim apenas para constituir o seu capital, seja para qual fim você quer fazer. Essa é uma permissão, né, que nós temos, em que a Receita inclusive entende e motiva para que as pessoas utilizem o patrimônio
para gerar atividade econômica. A nossa Constituição, ela é uma Constituição que incentiva o empresário, o empreendedorismo no Brasil. Então, sendo assim, é correto você utilizar o mesmo valor que está lá na sua declaração de imposto de renda e você não vai ter problema com isso. E você não vai pagar ganho de capital por isso, porque os valores são o mesmo. Agora, se dentro desse processo você fizer errado, você declarar esses valores errados e você reavaliar o seu patrimônio, aí sim, quando você menos esperar, pode ter uma notificação ali e você vir a cobrar o imposto. Por isso que é importante, né, você saber, você não, ou quem estiver fazendo para você, saber ali como passar por esses detalhes que podem fazer toda a diferença na economia tributária da família. E qual é o custo contábil para a manutenção de uma holding? Algumas pessoas até colocam isso como objeção e definitivamente eu não acho que seja uma. Mas por que custo contábil, você pode estar se perguntando? É porque é o seguinte, a estratégia em si consiste em abrir empresas. E toda vez que você abre uma empresa, você tem que dar manutenção dessas empresas para que não incorra em multas, né? O fato de você abrir um CNPJ, ele é suficiente para te gerar obrigações. Todo mês ali o contador e a empresa contábil tem que passar algumas declarações, outras são anuais, mas pelo menos ela tem que ficar acompanhando e fazendo isso para você não pagar, não gastar dinheiro com multas. Sendo assim, é natural que qualquer profissional que vai fazer isso para você vá te cobrar. Mas esse é um procedimento extremamente simplificado. Não é justo que te cobrem honorários pelo mesmo valor que te cobraria de uma empresa em atividade. Então, o ideal é que você, se você tiver um contador de confiança, né, que você traga ele para participar do seu processo ali de planejamento sucessório e que você demonstre para ele o que terá que ser feito para que ele te cobre um valor bem baixo, né? Aqui no nosso escritório, por exemplo, que é um escritório jurídico e também contábil, nós fazemos um valor muito simbólico, que chega a ser insignificante, a família nem sente, né? Porque nós sabemos que tecnicamente aquele trabalho mensal não é um trabalho que vai tomar muito tempo, então não é justo você tentar remunerar, né? Tentar cobrar do cliente, você não gasta tempo, podemos dizer assim. O que tem que ser feito, obviamente, é um acompanhamento técnico, mas isso junto com a empresa que criou a estratégia do seu planejamento, eles se conversam e conseguem executar isso, certo? Então, custo de manutenção contábil não deve ser um impedimento para você seguir o seu planejamento sucessório. Doutor, quais bens eu devo colocar na minha holding familiar? Posso colocar tudo de uma vez, né? E não, pera lá, vamos com calma. Nós recomendamos que todo o patrimônio seja colocado. Afinal, você está fazendo uma estratégia, né? Você está fazendo o processo de sucessão, então você tem que, né, relacionar o seu patrimônio para que ele chegue para os seus herdeiros de maneira completa. Agora, calma lá, nem todo esse patrimônio ele pode ser viável. O que a gente fala que é todo o patrimônio? É aquele patrimônio já constituído que provavelmente não vai ser mais alienado, né? Que você sabe que você vai passar adiante. Então, é uma casa que você mora, é uma casa de veraneio que você quer manter na sua família. São imóveis ali que não são destinados à venda, por exemplo. Porque se o imóvel ele é destinado à venda, possivelmente você vai se desfazer dele antes do seu falecimento. E se isso acontecer, é um grande problema para o meu sistema? Não, tem formas de resolver isso, né? Mas você tem que voltar e fazer alguns ajustes. Mas se você sabe, se você definitivamente tem um imóvel que está até com a placa lá de à venda, esse imóvel você não deve relacionar no seu sistema, porque você sabe que em pouco tempo você vai se desfazer dele. Outra coisa também que você não deve, não é que não deve, nós não recomendamos que relacione dentro de uma holding, são veículos. Veículos, normalmente, eles têm uma vida útil muito rápida e as pessoas costumam trocar com frequência. Então, sendo assim, que você vai trocar seus veículos em torno ali de cada 3, 4, 5 anos, não recomendamos que você relacione esses veículos, né, os bens que nós chamamos de imóveis, porque eles são facilmente recicláveis ou trocáveis, não sei se existe essa palavra, ou substituíveis, né? Eles são facilmente substituíveis, então quanto menos nós movimentarmos aquela célula cofre, é melhor.
certo? Por isso não recomendo fazer a integralização com veículos. Agora, se você tem um veículo de alto valor agregado, é um carro ali que ele é histórico, né? Um carro de 1970, colecionável, então aí sim, esse é um patrimônio bacana que ele pode ser levado para uma road familiar. Se você, por acaso, fugindo da regra, né, do padrão normal, você tem uma embarcação, tem alto valor agregado, isso também pode ser levado para o seu processo de road familiar. Nós vamos avaliar em cada caso e dizer para o cliente como que ele deve agir. E qual é a função da célula operacional e por que ela é tão importante? Beleza. Essa pergunta é legal também. Célula operacional, e o que é isso, Victor? Né? Eu falei um pouquinho antes, né, ao longo dessa conversa, a célula operacional, ela é uma célula criada estrategicamente para resolver um assunto da empresa. Então, se você tem ali uma atividade que te gera recursos, que te gera lucro, muitas vezes essa atividade ela estava sendo trabalhada lá na pessoa física, ou ela podia até já estar sendo trabalhada numa pessoa jurídica, mas você tem que trazer isso para a sua estratégia, né? Afinal, tudo que você construiu na sua vida vai ser passado para os seus herdeiros, inclusive as empresas que você criou. Isso tudo é colocado dentro de uma célula operacional, né? Que vai ser uma célula que vai funcionar a todo vapor, uma célula que vai ter operação, por isso o nome. Então essa célula ela fica deslocada das demais células do seu sistema de holding, de forma que você mitigue riscos, você não deixa ela ali grudada nas outras para não levar nenhum risco para o seu cofre, para não levar nenhum risco para o seu patrimônio. Ela é muito importante, por quê? Porque existem detalhes de como você vai trabalhar uma célula operacional para que você tenha a economia tributária pretendida, certo? Muitas vezes, se você não prestar atenção nesses detalhes, você pode ser surpreendido lá na frente com a cobrança de tributos que você nem imagina que haveria. Mas se o processo for constituído, for criado e desenhado de uma forma correta, além de você conseguir valer dos benefícios tributários, você cria um sistema de proteção muito bacana, né? Inclusive que nós chamamos do segundo nível, né, de estruturação de uma empresa, quando você já está pensando lá na frente quem vai suceder, quem vai tocar o negócio no dia que o administrador do momento não estiver mais presente. E o que fazer com o dono que não morre? Essa pergunta é engraçada, né? O que eu imagino que você quis dizer é quando os pais, né, o pai, a mãe, o patriarca ali, ele cria uma holding familiar e ele simplesmente continua vivo. Olha, esse é o melhor cenário, né? Eu imagino que ninguém quer partir daqui dessa para melhor. Então, o sistema de holding familiar ele funciona como um seguro, né? Você tem tudo pronto ali para o dia que você partir. Então, assim, tá funcionando. Se a pessoa ela não partiu, melhor ainda. Por quê? Porque ela tá viva e ela tá aqui, ela tá conseguindo mandar em tudo. O dia que ela partir, simplesmente o que vai acontecer vai ser, vai acionar o gatilho, o que nós chamamos de gatilho no sistema, que vai fazer com que tudo aconteça. Tudo que já estava desenhado, né, já estava feito, simplesmente rode ali automaticamente, sem a necessidade de ter mais nenhum ato em órgão público, sem a necessidade de gastar mais nenhum centavo, sem a necessidade de ter nenhuma decisão. Tudo que já estava decidido vai acontecer com o gatilho. Então, o fato do dono não morrer não é um problema nenhum. Isso vai continuar tudo pronto, vai continuar tudo desenhado, só esperando esse dia que todo mundo quer que demore muito para chegar. Então foi isso, pessoal, mais um dia de resposta a perguntas, né? Espero que tenha agradado vocês. Então se inscrevam no canal, isso vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas. E eu desejo um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.